Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma aula de ensino religioso nossa. Antes de nós começarmos, eu quero dar alguns avisos. Pessoal, vejam, a semana de avaliação nossa, que seria do dia 25 ao dia 29 de maio, ela foi adiada, tá certo? Então, a semana de avaliação agora será do dia 1º de junho ao dia 5 de junho. Então, a semana de avaliação será do dia 1º de junho ao dia 5 de junho, de 1/6 a 5/6, certo? E a nossa prova, tanto de religião como de artes, provavelmente serão as provas finais, certo, pessoal? Vejam, quero dar mais a vocês algumas informações. A ficha de estudo de vocês, tanto de ensino religioso como de artes, já está no portal lá do aluno, no Google Classroom. Então veja, vocês já podem pegar a fichinha de ensino religioso. Quem puder imprimir, imprime. Quem não puder imprimir, anota no caderno, ou se não quiser anotar, só baixa, né? Só baixa pelo celular e usa para estudar, certo? Então, se você quiser, faça um resumo da ficha. Pegue a ficha de ensino religioso, o resumo da prova da primeira unidade, o resumo para estudar para a prova da primeira unidade de ensino religioso. Pegue essa ficha, faça um resumo dela, destaque no seu caderno os principais pontos e estude pelo seu resumo, não tem problema, certo? Pode ser assim também, minha gente. Então vejam, no tema da nossa aula de hoje, nós vamos continuar sobre o tema da semana passada, que tinha sido a filosofia e a religião. Então hoje eu vou dar continuidade, nós vamos concluir hoje esse assunto, certo? Vejam, a atividade de revisão de artes já está também na sala de aula de vocês do oitavo ano no Google Classroom. Então já está lá a atividade de revisão de artes. Então semana que vem vai ter uma atividade de revisão de ensino religioso. Essa semana eu não passei ainda a atividade de ensino religioso de revisão. Por quê? Porque como foi adiado, eu deixei para a semana que vem. Certo, pessoal? Então veja, dando continuidade ao nosso assunto sobre filosofia e religião, na aula passada falei para vocês um pouco sobre como a filosofia ela acabou influenciando a religião. Nós vemos exemplos claros disso no cristianismo. Quando você tem, por exemplo, a questão da dialética, né? Que há a dialética que há entre a questão de Cristo, né? Jesus Cristo ser homem e Deus, né? Lembram de lá da Bíblia que fala assim, Jesus Cristo, Deus e homem, né? Deus e homem são um só. Então Jesus e Deus são um só. Isso é a dialética, né? A dialética que há, o que é a dialética? É a diferença, né? A dialética é o diálogo, né? Então, o diálogo que há entre as coisas do céu e as coisas da terra. Jesus Cristo é como se fosse esse mediador do diálogo, né? Entre Deus e os homens. Então, veja que a filosofia ela acaba influenciando neste conceito. Quando nós vemos as cartas de Paulo aos apóstolos, né? As cartas de Paulo às comunidades no Novo Testamento, você percebe também muita influência quando Paulo ele fala da questão da alma, né? A alma humana, a alma ser imortal. Então a filosofia ela influenciou também nessa questão, nessa crença, né? Nessa fé da alma imortal, né? A alma é imortal, a alma não morre. O homem é que morre, o corpo físico que morre, a alma não, o espírito não morre. Veja, esse é um conceito grego, né? Os filósofos gregos já falavam na imortalidade da alma bem antes do surgimento do cristianismo. E veja, o cristianismo ele acaba por absorver muitos ensinamentos e muitos conceitos da filosofia. Como eu falei para vocês, a crença na imortalidade da alma, a dialética, o diálogo, né, entre o homem e Deus. Então veja que a filosofia acaba influenciando nos quesitos principais da fé cristã. E não só no cristianismo. Por exemplo, você pode ver dentro do islamismo a influência também da filosofia. Quando você percebe, por exemplo, a questão da comunidade religiosa influenciar os valores morais, né?
na sociedade árabe, né? Então veja que a filosofia ela acaba influenciando muito as religiões. A religião espírita kardecista, ela tem muita influência, né, da filosofia. Quando, por exemplo, você fala das reuniões, né, o contato do espírito, do homem com o espírito, né, a filosofia já falava isso. O homem, ele se eleva por meio do espírito, enquanto a matéria permanece na terra. Veja, é um diálogo filosófico. Religião e filosofia, elas estão intrinsecamente conectadas. Você não consegue desassociar filosofia de religião. Ambas estão conectadas e ambas acabam se tornando uma só. Veja que, dá um exemplo para vocês, quando os padres e os pastores fazem faculdade e se formam, detalhe, né? Para ser padre e para ser pastor tem que fazer faculdade. Então, tanto o padre como o pastor, eles estudam tanto teologia é o estudo de Deus, é o estudo das religiões, é o estudo de tudo aquilo que tem a ver com Deus, e estudam a filosofia. A filosofia que é o amor ao conhecimento, amor à sabedoria, amor aos questionamentos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que vivemos. Veja, então a filosofia ela vai dialogar com a religião. A religião dialoga com a filosofia dialoga com a religião. Não há como você separar. Não há como você dizer filosofia é uma coisa e religião é outra. Claro, quando você fala de conceitos, ambas são distintas, são diferentes. São campos do saber, campos do conhecimento, formações diferentes, mas elas dialogam. É como se houvesse um cordão umbilical. É como se houvesse um cordão umbilical que ligasse a teologia à filosofia. E esse cordão não permite que elas se separem. Então há um diálogo, né? Os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, todos eles estabelecem esse diálogo, né? Acabam estabelecendo esse diálogo com a religião. Lembrem que na Grécia Antiga, os gregos eram politeístas, né? E o que é interessante, ao lado dos templos dos deuses gregos, havia o quê? Havia a ágora. A ágora era a escola dos filósofos. A ágora é uma escola. Então, ao lado de todo o templo dos deuses, todo o templo pagão dedicado aos deuses, havia uma construção menor, e aquela construção era a ágora, a escola de filosofia dos filósofos. E onde as pessoas iam para buscar conhecimento. Veja, as pessoas iam para prestar culto aos seus deuses, mas ao mesmo tempo iam para aprender. Ali ao lado estava a escola da sabedoria, a escola que buscava instruir e ensinar aos homens. Então veja que a filosofia e a religião, desde os tempos imemoráveis da Grécia Antiga, já estavam estritamente ligados. Então gravem na mente de vocês. As religiões, elas têm dentro delas ensinamentos filosóficos. Todas as religiões foram influenciadas pela filosofia. Então nós temos exemplos, a dialética, o diálogo que há entre as coisas da terra e as coisas de Deus. Nós temos que mais? O conceito de imortalidade da alma. A alma imortal, o espírito não morre, mas o corpo morre. Então veja, são conceitos da filosofia. São coisas que a filosofia ela ensinou e ela ensina até hoje. Então veja, gravem na mente de vocês. A filosofia está presente dentro de todas as religiões. Ela influencia a religião por meio dos seus ensinamentos. Então os ensinamentos filosóficos vão acabar influenciando os ensinamentos religiosos também. Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouco do conhecimento que eu passei para vocês. Peço novamente desculpas pela limitação de materiais, mas eu faço essa aula com muito carinho, né, para todos vocês. Estou com muita saudade de vocês, de verdade mesmo, né? E eu gosto muito de estar com vocês. É uma pena que a gente nesse momento não possa, mas logo logo estaremos juntos. Certo, pessoal? Forte abraço para vocês. Tudo de bom, minha gente.
Até a próxima. Sim, não esqueçam, sexta-feira nós estaremos ao vivo lá com a nossa aula de arte, certo? E vou tirar dúvidas também das aulas de religião. Quem quiser tirar dúvida, eu vou tirar também. Não deixem de baixar a ficha de estudo e o material para vocês estudarem. Façam um resumo no caderno de vocês para que vocês possam estudar. Certo, pessoal? Um abraço. Tchau, minha gente. Até a próxima.